Quando foi que tu virou um especialista sobre ensino remoto emergencial? Ontem à noite. Lá em março começou o semestre. Teve uma semaninha de aula, pum, quarentena. E daí a URGS meio que foi empurrando com a barriga, né? Foi quarentena por um mês, aí foram 2 meses, 3 meses. Aí chegou num ponto que a URGS se ligou que vai voltar presencial as aulas até o fim do ano. Então nós temos que voltar às aulas EAD à distância para poder acabar o semestre. E aí que veio o ensino remoto emergencial, né? Que daí veio várias ideias e que culminou nessa resolução nesse semestre de excepcionalidade, porque de fato no mundo está acontecendo uma coisa inédita e extraordinária, né? Algo fora da curva, e nós temos que voltar à aula e acabou. E daí foi assim que meio que se colocou, até que no dia 27 de julho, mês passado, o Consum e o CEP da URGS aprovaram o ERE e botaram que a gente vai voltar às aulas no dia 19 de agosto. Eu só vou abrir um parênteses aqui, tá? Que a ideia do vídeo não é fazer um juízo de valor sobre o ERE, tá? A gente é a favor, a gente é contra, tem isso, tem aquilo, não sei o que. A gente não é essa a ideia do vídeo. Ele já foi aprovado, não tem o que fazer, ele vai acontecer. E a ideia é tentar explicar para os alunos como é que vai funcionar o ERE e como vai funcionar a matrícula e o semestre para ajudar eles. Foi criado um grupo de trabalho para tentar elaborar o ERE. Esse grupo de trabalho contou com professores, técnicos e alunos. Só que alunos foi bem pouquinho, acho que foram 2 alunos só. E tu vê na resolução que tem alguns artigos que foram bem garantistas, né? De tentar realmente minimizar os prejuízos. Então eu vou até ler aqui o que é cada ponto, porque é bem incomum tu ter isso numa resolução. Então vamos lá. Não vai ter FF. Então, mesmo se tu tiver matriculado na cadeira e até o fim e não comparecer, o conceito vai ser NI, que é não informado. Além de não ter FF, o ordenamento vai ser congelado. Então, pode, não digo rodar, né? Mas tipo, tu vai poder não passar e o teu ordenamento, teoricamente, ele não vai ser prejudicado. Além disso, pode trancar sem contar no tempo geral da URGS. Quando tu entra na URGS, tu tem um máximo de 4 semestres que tu pode trancar. Então, se tu trancar esse, não vai contar. Esse semestre, se tu tranque agora, vai ser meio que um quinto e tu pode trancar outros 4. Além disso, não vai ser contado pro jubilamento. Então, se teu curso é de 8 semestres, né, 4 anos, pode ser 8 semestres, mais esse semestre que não vai ser contabilizado para os 8 semestres. Ou para os 10 se teu curso for de 5 anos. E assim vai. Não tem controle de matrícula. Ou seja, no próximo semestre não haverá controle de créditos. É uma consequência direta. E por último, e não menos importante, existe uma cadeira de 0 créditos que tu já está matriculado, que a Congrade do teu instituto ela já te matriculou, que é Vínculo Acadêmico ERE 2020/1. Que o que é? É caso tu, dependendo de como for o teu cronograma agora em casa, ou como tu esteja em casa, e teus horários, caso tu não consiga fazer nenhuma cadeira, tu mantém o vínculo com a URGS. Ponto 2. Vagas futuras. Bom, não sei se tu sabe, mas a matemática, ela às vezes tem umas cadeiras que tem mais demanda do que oferta. Então, por exemplo, estágios normalmente acontece. Tem 2 turmas de 12 pessoas, ou seja, tem 24 vagas, e tem normalmente 28, 30 alunos que estão aptos para fazer aquela cadeira. Então, muitas vezes acontece de faltar vaga. Simplesmente falta vaga. E com o semestre nesse formato, é bem possível, aliás, é provável que isso aconteça com outras cadeiras nos próximos semestres. Então, o ERE, ele meio que previu que a Congrade ela deve calcular a demanda das disciplinas canceladas. Então, houveram disciplinas que foram canceladas, que estavam lá em março, no início, quando era presencial, e a gente não se conseguiu trazer ela para o ERE. Não foi possível. A Congrade da Estatística não cancelou nenhuma disciplina. As que foram canceladas foram da matemática, todas elas, do nosso instituto, é claro, que esse vídeo é voltado para matemática e para estatística.
A Congrade ela deve calcular qual é a demanda dessas disciplinas e tentar arrumar nos próximos semestres. Correção de matrícula. Bom, a Congrade ela liberou uma correção de disciplinas para alguns alunos. E isso são alguns casos especiais, que eu vou ler aqui quais são esses casos e vou dizer caso a caso. Então, primeiro, formandos de 2020, /1 ou /2, podem fazer a correção de matrícula. Matriculados em algumas das disciplinas que foram canceladas, em afastamento ou mobilidade acadêmica para a complementação de estudos. E o quarto, em situação de trancamento ou abandono. Então, quem tiver em uma dessas 4 situações, tu pode fazer a correção de matrícula. Como que faz a correção de matrícula? Bom, tem um vídeo do Daema que está explicando mais ou menos como funciona, mas eu vou dar uma pincelada por aqui, tá? Tu faz o processo pelo SEI, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo e tu faz o processo por lá. Eu sei que pede para enviar o documento, mas tu não precisa enviar o documento, né? E no peticionamento tu escreve ali correção de matrícula. Então, no caso mais comum aqui, que eu vou tratar do caso 2 ali, que é quem teve disciplina cancelada. Então, vamos supor, tu estava matriculado em Geometria 2 e em Seminário Integrador. 2 cadeiras que foram canceladas. Tu estava matriculado nessas 2. Tu pode, na correção de matrícula, trocar por outras 2. E daí tu vai lá, faz o processo via SEI, como está explicado ali no vídeo, e tu troca ali. Uma coisa que a Congrade falou e que ela pediu é que os alunos façam o mesmo pedido o pedido das disciplinas no mesmo processo. Então, se tu tem, por exemplo, 2 ou 3 disciplinas que foram canceladas, tu vai pedir mais 2 ou 3 disciplinas para repor, tu pede elas todas no mesmo processo. Não abre um processo para cada disciplina. Porque isso atrapalha tanto a Congrade quanto o Decorde. E daí é mais tempo vendo o processo. Então, pode ter 2 ou 3 processos da mesma pessoa para abrir disciplina. Então, o que se pede é que se abra no mesmo processo todas as disciplinas que tu queira fazer a correção. Primeiro, a Congrade, ela meio que instruiu os professores a, de preferência, sempre dar maior importância para as disciplinas assíncronas. Ou seja, a aula fica gravada e tu não precisa estar online na hora da aula. Então, tipo, tu pode a aula seria às 8, mas tipo, o professor upou um vídeo ou upou o material e tu tem o dia todo para ver esse material e concluir a tarefa. Ou ver a aula. Não precisa estar na hora. Isso é o assíncrona. Então, a ideia é que se mantenha as aulas assíncronas. Mas o professor tem autonomia para dizer se vai ser síncrona ou não. Tá? Mas o que a Congrade pediu? A Congrade pediu que, na maioria, os professores pudessem manter as atividades assíncronas, sem necessidade de estar lá online na hora da aula. Mas tem algumas disciplinas que não vai ser, talvez não seja possível. Isso depende do professor. Laboratórios talvez seja uma, estágios talvez também seja uma desses casos. Então, existe caso a caso, mas existe uma instrução da Congrade para isso. As avaliações devem ser remotas, não devem ser presenciais e também devem ser assíncronas. Tu não precisa estar online lá na hora da aula. Então, isso é prioritário. O professor pode alterar. O AVA. AVA é sigla para Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ou seja, é o ambiente que tu vai ter aula. Isso fica à escolha do professor, tá? Provavelmente vai ser ou o Moodle, ou o mconf, ou o Microsoft Teams, né? Que a URGS fez meio que um acordo com isso para ter aula. E vai ser um desses 3. E também no Daema a gente vai meio que tentar fazer um passo a passo de como entrar em cada uma dessas plataformas. O Moodle eu acho que é bem simples até, né? Tipo, é só tu entrar com o teu login, tua senha do portal do aluno, que tu já entra no Moodle. Tipo, acho que ele é o mais simples. Mas os outros acho que a gente também vai dar uma aprofundada. O semestre ele vai do dia 19 de agosto até dia 2 de dezembro. Esse é o período letivo do semestre. E a exclusão de matrícula vai do dia 19 de agosto até o dia 1º de dezembro, que é um dia antes de acabar. E lembrando, né, é mais uma garantia, né, que eu já falei. É uma exclusão de matrícula. Não é para aparecer no seu histórico. Ela vai ser excluída nesse período excepcional.
Além disso, está suspenso a matrícula de 2020/2, porque não se sabe o que vai acontecer com esse semestre. Né? Não, eles estão vendo ainda, e realmente não tem nenhum debate. Na real tem, mas não público, né? Sobre o que vai acontecer sobre o semestre que vem. A gente com certeza sabe que ele vai começar depois de janeiro do ano que vem. Isso é certo. Mas não tem nada definido ainda, dado certinho, tudo bonitinho, não tem nada definido ainda. Então nem adianta procurar que não tem resposta para isso. Duas coisas que eu achei interessante, que a resolução diz uma coisa e a Congrade ela foi por outro caminho. A Congrade não, né? O IME em si, os departamentos e a Congrade. O primeiro é os planos de ensino. Na resolução, diz que o professor não tem a obrigatoriedade de botar o plano de ensino. Mas o IME, ele meio que instruiu para os professores botarem o plano de ensino no AVA. O IME pediu isso para os professores. Mas isso não é uma obrigação da resolução, porque a resolução diz que não tem essa obrigatoriedade. E outro ponto também da resolução, que a resolução diz o seguinte, aspas, a bibliografia a ser acrescentada deverá estar acessível digitalmente na URGS, não sei o quê. E o que o IME propôs? O IME propôs que qualquer bibliografia esteja disponível no site da URGS, digitalmente. Então, qual que é a diferença, né? Se tivesse uma disciplina que lá em março tivesse um livro, sei lá, cálculo não sei o quê, que não tem digitalmente, só tem em físico, né? Pela resolução, o professor pode manter esse livro. Mas o IME, ele meio que sugeriu que qualquer bibliografia, que a bibliografia seja adaptada para que todos os livros tivessem digitalmente. Então essa é uma diferença que o IME colocou. Não é obrigatório, o professor escolha, mas foi um bagulho que o IME meio que sugeriu e que eu acredito que os professores vão aceitar. Galera, eu acho que é isso. Peço desculpas, na verdade, eu tava nervoso, tanto no primeiro vídeo, que foi da apresentação, quanto nesse eu tava um pouco nervoso, mas nesse acho que já melhorei um pouco. Eu aprendi essa semana sobre Ere, tipo, foi meme, inicialmente foi meme, mas realmente eu tive que estudar de última hora pro Ere, pra fazer esse vídeo, cara, tive ajuda. E eu acho que é isso, assim, o Daema tá disponível pra qualquer dúvida, tentar ajudar os alunos. E, enfim, se quiser deixarem perguntas aqui, depois também a gente pode responder em outros vídeos. E, de novo, se puder, fique em casa, fogo no Sacista e fora Bolsonaro. Era isso.